Boa noite, pessoal. Vamos começar então a nossa aula 5, né? O objetivo da aula de hoje, então, é a gente analisar o modelo de Bohr, né? No finalzinho da aula passada, no final da aula passada, a gente estava discutindo os espectros de emissão e absorção, né, dos diferentes átomos, né? E a gente viu que aqueles espectros eram discretos, né? E a física clássica não era capaz de dar conta, né? Tem um problema também da estabilidade do átomo de Rutherford, né, que o Bohr vai tentar atacar. Eu vou discutir, então, num primeiro momento, quais as predições clássicas para o átomo, né, e do ponto de vista, analisando especificamente o espectro, né, de emissão e absorção, e depois introduzir, então, o modelo do Bohr. Então, basicamente esse é o esquema da aula de hoje, né? Eu vou resumir rapidamente a questão dos espectros, vou analisar com vocês a questão da instabilidade do átomo clássico, né, do Rutherford, as pressupostos que o Bohr usou para modelar o átomo, né, como é que ele recobra a estabilidade das órbitas, né? Ele determina a relação entre a energia emitida, né, o espectro. Ele usa para construir os argumentos um princípio específico, que é o princípio da correspondência, né, que a física clássica tem que ser recoberta, né, no limite dos grandes números quânticos, né. No nosso caso aqui, o número quântico é o número quântico principal, né, o n, associado à órbita do elétron. E depois a gente vai analisar como é que fica explicitamente as raias, né, de emissão e de absorção em termos do modelo do Bohr. Certo? Então, só para lembrar um pouquinho da aula passada, a gente está falando dos espectros, né, dos elementos, especificamente do hidrogênio, tanto o espectro de emissão quanto de absorção tem espectros de raia, e essas raias formam conjuntos, né, que a gente chama de séries, né. Então, no caso específico do hidrogênio, a gente tem várias séries, uma delas é no visível, a primeira que foi medida, né, que é a série de Balmer, esse é final do século XIX, né, basicamente a gente tem 5 raias no visível, né, corresponde às cores vermelho, azul, etc., né, violeta. A primeira série que foi medida do hidrogênio, as outras séries estão na parte não visível, né? A gente analisou duas delas, ou conversou um pouquinho sobre duas delas. Uma é a série de Lyman, né? Que está na região do ultravioleta, né? Tá pequenos comprimentos de onda. E a série de Paschen está imediatamente após o vermelho, né? Então está na região do infravermelho. A série de Paschen, claro, nós temos outras séries para comprimentos de onda maior, né, que são a série de Brackett, a Fund e Humphreys. Essas aqui são para os limites de grande comprimento de onda, né. Mas imediatamente acima e abaixo do visível a gente tem Lyman e Paschen. Então Lyman e Paschen, elas foram identificadas lá no início do século XX, né, 1906, 1908, e as outras só a partir dos anos 20, né. Lembrando que o modelo do Bohr é do ano 13, né, 1913. Essas séries aqui vão ser só descobertas, né, medidas experimentalmente nos anos 20, pelo menos 10 anos depois do modelo do Bohr. Né? Ou seja, o Bohr até vai predizer a existência dessas séries a partir do modelo dele. Né? Ele é capaz de predizer mais séries para grande comprimento de onda. Né? Então, só para lembrar, essas séries, no caso do hidrogênio, todas elas podem ser modeladas, né, numa equação fenomenológica, né, que é a equação de Rydberg, Hertz, né, que me dá, então, qual é que é a relação das raias, né, com os comprimentos de uma determinada raia no espectro de emissão e absorção, é escrita em termos da constante de Rydberg, a constante fenomenológica, né, e de dois números inteiros, tá, o m e o n. Então, se eu quiser, eu ainda posso inverter a equação lá do Rydberg e escrever explicitamente o comprimento de onda de uma determinada raia mn, a partir do inverso da constante de Rydberg, isso aqui tem tamanho de comprimento, né? E as estruturas em mn na menos 1. Exatamente essa estrutura, só que o inverso dela, né? O que é o m e o que é o n? Para cada uma daquelas séries, começando da Lyman até o Humphreys, você numera cada série daquelas do hidrogênio por um inteiro que começa no 1. Então, 1 vai corresponder à série de Lyman,
NiOH2 vai corresponder à série de Balmer, 3 Paschen, 4 assim por diante, tá? Isso, o M, então, é o índice para a série, alguma daquelas séries, né? Começando com Lyman. O N tem a ver dentro daquela série, ou seja, para M igual a 1, M igual a 2, M igual a 2, os comprimentos de onda correspondentes, né, para aquela série. Então, o N começa a partir do M mais 1, depois tem o M mais 2 e assim por diante, certo? Então, para cada dada uma série, rotulada pelo M, eu consigo calcular todos os outros comprimentos de onda através do inteiro N, que tem esta estrutura. Então, automaticamente, eu consigo calcular para todas as séries, todas as raias N para cada série, através da fórmula de Rydberg, né? Basicamente. O que eu consigo entender também é que existe um limite aí, dada uma série, ou seja, dado um M, eu consigo calcular qual é que é o comprimento de onda limite, ou seja, o limite daquela série. Então, eu posso calcular a primeira, que é a M mais 1, primeira raia, e a última raia, o maior comprimento de onda, está associado com, que é o comprimento de onda limite, né? Está associado com quando eu tomo o limite de n tendendo a infinito, desse segundo número quântico, que é o n, né? Quando eu tomo ele muito grande. Se eu tomar ele muito grande, a dependência que vai sobrar é só do rótulo da série, né? Então, se eu tomar o limite para n tendendo a infinito, do lambda mn, o que eu vou obter basicamente é o inverso da constante de Rydberg multiplicado por n ao quadrado, onde o meu quadrado é o índice da série, né? 1, 2, 3 e assim por diante. Por exemplo, se eu pegar a primeira série, que é a série de Lyman, eu vou calcular agora aqui os comprimentos de onda limite para a série de Lyman, que corresponde a n igual a 1, né? Uma fórmula de Rydberg. Então, a primeira linha da série de Lyman vai corresponder ao n mais 1, n igual a n mais 1, né? N igual a n mais 1 me dá n igual a 2 para n igual a 1. Né? Então, esse é o primeiro comprimento de onda da série de Lyman. Né? É o lambda 1, 2. Série de Lyman, m igual a 1. Primeira linha, que é n igual a m mais 1. m mais 1 dá 2. Né? Calculo aqui, como eu disse para vocês, isso é escrito em termos da inversa constante de Rydberg, e aquela estrutura, 1 sobre m ao quadrado menos 1 sobre n ao quadrado na menos 1. Bom, o inverso da constante de Rydberg, que a gente mostrou na aula passada, né, empiricamente a gente determina que é 91,2, da ordem, né, 91,2 nanômetros. Né? O que sobra aqui é 1 menos 1 quarto, né, que dá 3 meios, né, quando eu inverto 3 meios eu fico com 4 terços. Então, o lambda 1 meio, que é o primeiro comprimento de onda da série de Lyman, é esse produto, né? Isso vai dar 122 nanômetros, né? Certo? Se eu tomar o limite da série, ou seja, calcular qual é que é onde vai iniciar a série em lambda, né? Eu vou calcular como eu mostrei para vocês, né? O R na menos 1 e tomo o limite do N tendendo a infinito, né? Ou seja, basicamente aqui neste caso, eu vou multiplicar o inverso da constante de Rydberg por 1. Eu tenho basicamente só o inverso da constante de Rydberg para o limite da série de Lyman. Então, ela vai começar em 91,2 nanômetros, vai subindo até o limite superior, que é o 122 nanômetros. Então, a gente consegue calcular a banda, né? A banda em comprimento de onda para a série de Lyman. Começando com o lambda limite e chegando no lambda 1,2, né? Eu vou fazer o mesmo procedimento aqui para a série de Balmer, né? Para a série de Balmer, a gente tem n igual a 2, né? É o rótulo para a série de Balmer, segunda série, né? E os limites, né? O comprimento de onda superior vai ser o 2, 3, que é o primeiro lambda, né? Para n igual a m mais 1 com n igual a 2, né? Isso é 3. Então, o n aqui é 3. Primeiro n é o 3, né? Primeiro n é o 3, a série é o de Balmer, n igual a 2. Faço o cálculo, né? Claro, aqui eu tenho que fazer o MNC de 1 quarto por 1 nono, né? E inverto, isso vai dar, aqui vai dar 5,36 avos, né? Inverto, isso dá 36 sobre 5, multiplicado pelo inverso do comprimento, pela constante de Rydberg, inverso da constante de Rydberg. Isso vai dar 556 nanômetros. Esse é o maior comprimento de onda lá na série de Balmer. Né?
O inferior, que é o outro limite, né, a gente obtém fazendo o n tendendo ao infinito, né? Então, aqui no caso, a gente tem 1 sobre 4, né? Quando eu inverto, fico com 4 aqui. Então, eu multiplico 91,2, que é o inverso da constante de Rydberg, por 4. Eu tenho 364 nanômetros. Essa faixa aqui está dentro da faixa do comprimento de onda da radiação visível, né? O espectro visível. Então, Balmer, a gente vê realmente as cores, né? A radiação sendo emitida em comprimentos de onda específicos, mas dentro da faixa do visível. Isso é só para resumir um pouco da aula passada. Agora eu vou analisar a questão de como é que a física clássica, né, descreve o átomo, né? Lembra que aqui eu estou estudando espectro de emissão e absorção de átomo, ou seja, interação, ou seja, eu excito, no caso do espectro de emissão, eu excito os átomos no material e quando ele se desexcita, ele emite comprimentos de onda que são discretos, mas com rótulos muito específicos. A gente, né, inclusive, consegue mapear fenomenologicamente a estrutura das séries, né? No caso do hidrogênio, a gente tem todas as séries já mapeadas até os anos 20, né? E a mesma coisa no espectro de absorção, né? Se eu passar a radiação por gás hidrogênio, o espectro que eu vou obter, eu vou ter escuros, né? Ou seja, o hidrogênio vai absorver radiação em certos comprimentos de onda específico que correspondem às séries que a gente já mostrou também ali. O pessoal sabe que as raias que aparecem no espectro de emissão e absorção correspondem aos mesmos comprimentos de onda, né? Isso é o fato experimental. Agora, no modelo clássico, eu tenho que analisar, descrever isso que acontece na natureza, que é o espectro discreto, com o meu modelo atômico que existia, então, no início do século XX, né? Que é o modelo atômico do Rutherford, onde o elétron está ligado com o próton, ou os prótons do núcleo, existe um núcleo, né, onde toda a carga positiva está concentrada ali, muito pesado, e a interação é basicamente tipo coulombiana, né? Só que tem um problema aqui no caso da aplicação do modelo do Rutherford do ponto de vista de estabilidade da órbita, tá? Como o elétron tem carga, tá, e ele está sujeito a uma força de tipo central, que é a lei do quadrado inverso da distância atrativo, né, interação eletrostática entre o próton e o elétron, a predição da teoria clássica é que esse tipo de átomo não é estável, ele vai espiralar, porque como o elétron está carregado e ele está acelerado, eu tenho uma aceleração centrípeta pelo menos, né, ele vai emitir radiação eletromagnética. Isso já é sabido desde metade do século XIX, o Larmor mostrou, né, que em eletromagnetismo clássico, né, se tem uma carga acelerada, uma carga em movimento, né, por exemplo, o elétron ligado, que está com aceleração centrípeta, né, no caso de órbita circular, né, no caso mais simples, a órbita circular, mas de qualquer maneira, mesmo não fosse circular, ele tem umas acelerações, né, tanto os radiais quanto angulares, no caso bem geral, né, no caso de órbita elíptica, por exemplo, né. Se ele está acelerado, ele vai emitir radiação eletromagnética, inclusive a gente sabe qual é que é a ordem de grandeza dessa radiação emitida. Ela é diretamente proporcional ao quadrado da aceleração, certo? Então, quanto mais acelerado, mais radiação eletromagnética essa partícula carregada emite, certo? Ou seja, diminuindo a energia mecânica do sistema, convertendo a energia mecânica de movimento do elétron em radiação eletromagnética, né, para fora do sistema, né? Eu vou calcular depois, mas a gente consegue calcular explicitamente quanto é que é a ordem de grandeza do tempo de colapso, né? E vai perdendo energia por radiação, né? Até que ele espirala e chega próximo do núcleo, né? Rapidamente, é da ordem de picosegundos, a estimativa clássica. Ou seja, um átomo de Rutherford, ele não é estável e o tempo de vida dele é da ordem de picosegundos. Não tem como ter átomo estável de Rutherford pelos modelos clássicos, eletromagnetismo clássico, né? Devido ao fato que o elétron está acelerado e automaticamente então ele emite radiação eletromagnética até esgotar toda a sua EMEC, né, original, certo? Então não tem como, do ponto de vista clássico, não tem nem como explicar os tamanhos atômicos estáveis dos átomos, né? E nem muito menos os espectros, porque até poderia pensar que o espectro é gerado pela radiação eletromagnética desse elétron
espiralando, né? Os elétrons espiralando. Só que, enquanto eles estão espiralando, a frequência dessa radiação emitida é a mesma da frequência de movimento dos elétrons, né? E isso cobre, né, valores contínuos, desde energias grandes, ou seja, comprimentos de onda pequeno, até comprimentos de onda alto, quando eu vou colapsando colapsando e diminuindo a energia da radiação, né? Certo? Então não tem como descrever espectro discreto do ponto de vista do modelo clássico de Rutherford para o átomo, né? Certo? E inclusive aqui ainda tem uma predição clássica, né? Que a frequência da radiação emitida via aceleração tem que ter exatamente a mesma frequência do movimento orbital, né? Da carga que está originando ou seja, a frequência angular da carga em movimento acelerado tem a mesma frequência do que a radiação eletromagnética que ela emite. Né? Mas ainda antes de introduzir o modelo do Bohr, né, e calcular explicitamente o tempo de vida do átomo de Rutherford, a gente consegue, pelo menos aqui em física clássica, intuir ou obter ordens de grandeza de quantidades físicas que têm dimensão de comprimento. Né? Eu vou olhar em dimensões atômicas quantidades que têm dimensão de comprimento e que estão associados a elétrons orbitando no átomo. Né? O primeiro deles a gente vai denotar, né, o raio clássico do elétron. Tá? Qual é que é a ideia da definição do raio clássico do elétron? Que é uma escala de tamanho típica de elétrons sujeito a campos eletrostáticos atrativos com o núcleo. Né? O raio clássico do elétron ele é obtido exatamente se eu tenho uma distribuição de carga eletrônica, né? Uma distribuição esférica de carga, onde a densidade de carga é constante, ou seja, uma distribuição esférica de carga com densidade de carga uniforme dentro dessa esfera. Essa esfera tem raio R pequeno, né? E eu quero que a energia potencial eletrostática dessa distribuição de carga, que tem um certo raio, certo? Ela seja igual à energia de repouso do elétron. Então, se eu pegar a expressão da energia potencial eletrostática associada ao elétron, né? A gente sabe que cai com o inverso da distância, né? E a ordem de grandeza é a constante Coulomb E quadrado. Aqui eu estou fazendo a conta, claro, para o átomo de hidrogênio, né? Onde eu tenho um próton e um elétron. Então, eu posso mostrar que a dependência com o raio de órbita do eletrônico está aqui. Tá? Eu tenho uma relação inversa entre a energia potencial eletrostática e o raio de órbita. Certo? O raio clássico do elétron é obtido quando essa energia potencial eletrostática é da ordem da energia de repouso do elétron, mc². Né? Se eu isolar o R, né, que eu estou chamando de R crítico, aqui o raio clássico do elétron, né, eu vou obter que existe uma quantidade que tem dimensão de comprimento associado à órbita eletrônica, né? Ou seja, que eu tenho que esse raio clássico do elétron basicamente K² dividido pela energia de repouso do elétron. Eu consigo calcular isso numericamente, né? A constante de Coulomb vezes o E², a carga quadrada do elétron, né? A gente consegue escrever em unidades de electrovolt e nanômetro, na verdade, energia vezes comprimento, né? Lá na física 3 a gente sabe como calcular. Isso em unidades de electrovolt e nanômetro é 144 electrovolts vezes nanômetro, tá? A energia de repouso a gente já sabe quanto é que dá, né? Em kilovolts, é 511 kilovolts, né? Então isso é 511 10 na 13 electrovolts. Então eu consigo obter quanto é que é o raio clássico do elétron em unidades do SI, isso é algo que é da ordem de 10 na menos 15 metro, né? Na ordem de 3, 10 a menos 15 metros. Então existe uma escala de tamanho, do ponto de vista da física de interação eletromagnética, que é o raio clássico. O raio clássico, então, é o raio correspondente onde a energia potencial eletrostática para o elétron é igual à sua energia de repouso. Né? Isso é uma escala típica desses problemas de elétron confinado
num átomo, né? Havia interação colombiana. Relativo ao elétron, na aula passada, a gente estudou o efeito Compton, né? A gente, para o elétron também, existe uma escala de comprimento, que era o comprimento de onda Compton, né? E, inclusive, ela dá a ordem de grandeza do shift, né, da variação do comprimento de onda de raio-x incidente e espalhado, né? A gente já aprendeu, a gente já tinha definido o comprimento de onda Compton do elétron como sendo a constante de Planck dividido por MEC, né? MEC tem dimensão de momento, né? Aqui eu não vou usar o comprimento de onda Compton do elétron, mas assim o comprimento de onda reduzido. O que é o comprimento de onda reduzido? Ao invés de usar o H, a constante Planck, eu vou usar a constante de Planck reduzida. A constante de Planck reduzida é a constante de Planck dividido por 2π, certo? Então aqui eu estou escrevendo, definindo o comprimento de onda Compton reduzido do elétron. Troquei o H pelo H cortado, onde o H cortado é H sobre 2π. Ou seja, mas isso é da ordem, né, por um fator 2π, do comprimento de onda Compton usual do elétron. Né? Se eu quiser calcular numericamente quanto é que é H cortado C, que é o que aparece aqui, né, eu posso multiplicar em cima e embaixo por C, né? Em cima eu vou ficar com H cortado C e embaixo eu vou ter exatamente a energia de repouso do elétron que a gente conhece. Numericamente, H cortado C está aqui, né? Eu tenho a constante Planck dividido por 2π, velocidade da luz, tudo em SI. Converto isso para electrovolt, ou seja, a conversão de Joule para electrovolt. Em unidades de electrovolt por angstrom vezes angstrom é 1973, né? 1973 electrovolts vezes angstrom é H cortado C. Né? Substituindo aqui na conta, né, de como é que eu obtenho numericamente o comprimento de onda Compton reduzido do elétron, que é a segunda escala típica do problema eletrônico no átomo, né, eu vejo que eu tenho uma outra escala que é da ordem de 10 na menos 13 metros. Né. Essas duas escalas de comprimento podem ser utilizadas se eu for construir, por exemplo, um modelo autoconsistente, né? Eu posso tentar escrever os raios atômicos, por exemplo, em termos de frações, né? Frações grandes ou pequenas dessas duas quantidades, tanto o comprimento de onda Compton reduzido do elétron quanto o seu raio clássico, que eu consigo obter por física clássica e semiclássica. Né? O raio clássico é com eletromagnetismo clássico, né? E o comprimento de onda Compton eu uso o modelo semiclássico do Compton. Com essas duas quantidades, né, com essas duas dimensões de comprimento, eu consigo construir uma quantidade que é adimensional, né? Ou seja, se eu dividir o raio clássico do elétron pelo comprimento de onda Compton reduzido do elétron, que são as duas escalas que eu consigo obter no regime clássico, né? Eu vou obter algo que é adimensional, que a gente conhece como constante de estrutura fina, né? O alfa eletromagnético. Então, o alfa é definido como a razão do raio clássico do elétron pelo seu comprimento de onda Compton reduzido. Ou seja, essa razão aqui vai ser independente da energia de repouso, né, do elétron. Quando eu faço a razão, o que sobra é para alfa, para a constante de estrutura fina, ela é escrita só em termos de quantidades constantes físicas conhecidas, que é o H, o C, a constante de Coulomb, né, e a carga do elétron ao quadrado. A informação sobre a massa de repouso, a energia de repouso do elétron, não aparece mais nesta razão, ou seja, na constante de estrutura fina. Certo? Se tu colocar aqui os valores numéricos, né, em SI, mas pode ser qualquer outra escala, né, do K quadrado pelo H cortado C, como a gente acabou de mostrar ali em cima, a gente vai obter que isso é da ordem 1 sobre 137. Tá? Então, a constante de estrutura fina, a constante de acoplamento eletromagnético, é da ordem de 1 sobre 137. É adimensional e também independente do sistema de unidades que eu estou utilizando. Né? Porque eu vou fazer as conversões, mas como eu estou fazendo conversões para
quantidades que tenham a mesma dimensão, né? Eu também vou ter independência do sistema de unidades que eu tô trabalhando, certo? Então, alfa vai ser sempre 1 sobre 137, independente da escala da unidade de medida que eu estou usando do eletromagnetismo, e também é adimensional. Você não tem dimensão, tá? Essa ideia de construir uma constante estrutura fina que é adimensional e independe do sistema de unidade que eu estou utilizando, no caso do eletromagnetismo, é ultimamente, a partir dos anos 30 em diante, né, vai ser utilizada também para quando a gente for construir as teorias quânticas do eletromagnetismo, da interação forte fundamental e a fraca fundamental, né, as outras interações fundamentais, elas também vão ser escritas em termos de constantes de acoplamento, como é a constante estrutura fina ou constante de acoplamento eletromagnético. Né? Vocês vejam bem que, apesar de ser adimensional, a constante de acoplamento eletromagnético, alfa, ela dá a ordem de grandeza da interação na forma da carga, né? Da carga fonte, que é a carga eletrônica. Né? Então, a intensidade da radiação eletromagnética, né? Ou a radiação, a carga da fonte do campo eletromagnético, né? No caso a carga do próton no núcleo, no átomo de hidrogênio, né? O alfa está associado com a carga ao quadrado, ou seja, o alfa, de um certo sentido, ele mede a interação, a intensidade da interação na forma do quadrado da carga fonte para esta interação. Então, modernamente, né, no modelo padrão das partículas elementares, né, as outras interações fundamentais, que é a forte, fundamental, e a fraca, também têm constantes de acoplamento, certo? Que é o alfa S e o alfa fraco, né, as constantes de acoplamento forte e fraco. Elas também são escritas em termos do quadrado da carga fonte desse campo. Então, por exemplo, aqui, eu estou enunciando para vocês a expressão da constante de acoplamento da interação forte, né, entre quarks e gluons, é da mesma forma que no caso da constante de estrutura fina. O alfa S, no caso, é proporcional ao quadrado da carga fundamental de cor, que é a fonte do campo forte fundamental. Certo? E o H cortado C sempre aparecendo, obviamente, na parte de baixo. Né? Então, eu troco a carga fundamental para cada interação. Certo? E se a gente tem alfa, né, a gente pode tentar escrever o meu modelo atômico em termos dessas duas quantidades, né, o raio clássico e o comprimento de onda cômputo reduzido, e, eventualmente, a quantidade adimensional, que é a constante de estrutura fina. Então, combinando esses caras, a princípio eu consigo obter escalas de tamanho que correspondem ao tamanho atômico, ou seja, da ordem de angstroms, né, e também a questão dos raios de órbita específico para cada elemento, né, em termos do Z, né, o número atômico do núcleo. O Bohr, né, vai tentar fazer uma fenomenologia, né, para tentar estabilizar o átomo, ou seja, parar de maneira que, de alguma maneira, controle a radiação contínua clássica, né, então ele vai ter, como eu falei para vocês, ele faz sempre, todos eles fazem modelos semiclássicos, né, eles começam com uma abordagem base clássica e introduzem hipóteses ad hoc, que vêm de fora do domínio clássico, né, bom, e vão utilizando essas hipóteses para fazer predições. Se as predições funcionarem, vamos adiante. É assim que a mecânica quântica foi construída. Né? Partindo da base clássica, se introduz conceitos ad hoc. No caso, sempre é quantização. Especificamente, em todos os casos, é quantização da energia, né? Tanto da fonte do campo eletromagnético ou do próprio campo eletromagnético. Né? Mas a hipótese ad hoc sempre é da quantização da energia, da radiação ou dos átomos interagindo com essa radiação. Né? Basicamente, a hipótese ad hoc está conectada com a interação da radiação com a matéria. Né? Isso acontece tanto na radiação de corpo negro, onde tem a interação da radiação dentro da cavidade com as paredes da cavidade. No caso do efeito fotoelétrico, tem a interação da radiação da luz com os elétrons atômicos. No caso do efeito Compton, tem o espalhamento do raio-x, que é a radiação com elétrons atômicos de novo. E agora, no caso do Bohr, mesma coisa.
ele vai analisar as emissões e absorções de radiação pelos átomos atômicos, impondo, claro, condições de quantização para as energias desses elétrons orbitais. Mas vai fazer uma teoria semiclássica, basicamente. Então, aqui estão as suposições ou ponto de partida para a modelagem do Bohr, né? As primeiras que, obviamente, ele vai analisar do ponto de vista clássico, né? Ou seja, a interação eletromagnética, onde eu tenho uma carga-fonte que é o núcleo, né? O núcleo aqui, estou falando em caso de núcleo geral, tá? Eu tenho um elétron orbital, eu tenho um núcleo que tem carga Z. Então aqui eu estou falando do caso geral, onde eu estou com núcleos grandes, né? O Z igual a 1 para o hidrogênio, né? Mas eu posso ter núcleos grandes, eu posso ter hélio, posso ter cálcio, posso ter chumbo, certo? Dependendo do número atômico do núcleo em questão, né? Mas basicamente isso aqui é clássico ainda, né? Eletromagnetismo clássico, né? Carga-fonte no núcleo e os elétrons orbitais têm carga menos Z. A interação é clássica, né? A interação coulombiana, eletrostática, né? Entre o núcleo e o elétron, que vai dar o estado ligado, né? Se eu tenho um átomo, ele está ligado, né? Especificamente. Do ponto de vista clássico, se eu desconsiderasse a questão da emissão, né? Via aceleração do elétron. Mas, a princípio, na física clássica, a interação é tipo coulombiana, né? É uma força central, né? A força coulombiana é uma força, no caso aqui, é atrativa, né? Atrativa variando com o inverso do quadrado da distância, né? É uma força central, né? E em força central, a gente sabe que forças, desde força que vão com o inverso quadrado da distância, só tem 4 trajetórias possíveis, né? 2 abertas e 2 fechadas, né? As abertas são a hipérbole e a parábola, né? E as trajetórias fechadas só tem 2. Basicamente, as soluções são cônicas, né? As trajetórias possíveis de uma partícula sujeita a um campo de força desse tipo, né? São só 4, né? Que são as seções cônicas. As fechadas só tem 2. Então, as trajetórias fechadas num campo assim, eletrostático, é só círculo e elipse. O caso do Bohr, ele vai tomar o caso mais simples, né? Que é o caso de trajetória circular, que é uma das trajetórias fechadas possíveis para a interação eletrostática, né? Que é força central caindo com o quadrado da distância. Tudo aqui ainda é clássico, claro, tem uma hipótese aqui que ele está usando a mais simples das trajetórias, né? Facilita bastante o cálculo, a gente já vai ver, né? Que é a suposição de órbita circular, mas todos esses 3 primeiros ainda estão no âmbito clássico, né? E aí, finalmente, ele vai fazer a tal da hipótese ad hoc, né? Que não tem nada a ver com a clássica, né? Ele vai, então, assumir que quando o átomo está interagindo com radiação, né, ou está sendo desexcitado, né, a emissão e a absorção de radiação, né, vai seguir a hipótese do Einstein, né, onde essa radiação tem energia que é proporcional à sua frequência, né, que no caso do Einstein são os fótons, né. A energia de um fóton einsteiniano depende linearmente com a frequência é inversamente proporcional ao seu comprimento de onda, né? Então aqui está a hipótese ad hoc do Planck, né? Do Bohr, perdão. Ele vai assumir que na sua desexcitação, por exemplo, o elétron só pode ocorrer em órbitas tais que na sua transição a emissão de fóton que ocorre pela transição na desexcitação corresponde a uma energia fixa para aquele fóton. E essa energia depende da frequência da radiação emitida. A mesma coisa na absorção, né? Então, eu tenho átomos que absorvem energia, as energias absorvidas são só possíveis, né? Para energias iguais à energia do fóton absorvido. Então, as energias orbitais do elétron só podem existir em quantidades que são associadas à energia do fóton emitido ou absorvido na transição, né? Tanto a transição sendo desexcitação, ou seja, maior energia para menor energia, ou na emissão, ou seja, você, quando desexcita, emite radiação, né? Então, quando eu tenho os átomos
em geral estão no estado fundamental, a gente já vai ver daqui a pouco, né? Eles podem se excitar, né? Ou seja, subir de energia. Quando ele se desexcita, ele emite radiação. Só que a radiação emitida e absorvida tem que ser estrita em termos da hipótese do Einstein, que é a energia desse fóton emitido é H vezes Ni, onde Ni é a frequência dessa radiação emitida. Ou seja, o elétron não pode emitir qualquer frequência ou energia para essa radiação, mas só aquelas que estão consistentes com o valor da energia do fóton emitido, né, ou absorvido. Claro que esse modelo do Bohr tem que descrever a fenomenologia do problema atômico, né, que é, ele deve descrever, além de descrever, claro, o espectro discreto de emissão e absorção, né, ele também tem que, claro, descrever a forma fenomenológica de Rydberg-Ritz, ou seja, a relação dos comprimentos de onda com as raias, né, as raias, os comprimentos de ondas das raias nas diferentes séries, por exemplo, se eu estou no caso do hidrogênio. Né? E, claro, a gente tem que recobrir o limite clássico, né? Isso é uma condição sine qua non, né? Tem que, desse modelo semiclássico, eu tenho que, em algum limite, chegar nas predições clássicas. Né? Mas, basicamente, a hipótese do Bohr é a questão que na emissão e na absorção eu não posso emitir e absorver qualquer energia da radiação, só aquelas que correspondem a H vezes Ni, onde Ni é a frequência do fóton emitido ou absorvido. Né? Aqui eu queria calcular quanto é que é o raio clássico, né, de órbita, mecânica clássica, e também o momento angular. Então, todas as propriedades, né, cinemáticas do elétron orbital, né? Eu vou começar com, caso aqui especificamente eu vou trabalhar com átomo de hidrogênio, mas eu posso generalizar isso para átomos com um núcleo maior, né? Certo? Mas aqui eu vou reduzir a minha discussão a só o hidrogênio, onde a gente conhece as raias bem certinho. Bom, a interação no caso do átomo de hidrogênio, a gente já falou, é tipo central, né? A gente conhece a constante de estrutura fina, a gente já sabe como calcular ela, né? Detalhe, aqui no caso da interação colombiana, o próton-fonte, né, da interação é muito massivo comparado com a massa do elétron, né? A massa do próton é 2.000 vezes maior que a massa do elétron. Eu tenho quase um GeV comparado com meio MeV de energia de repouso do próton comparado com a do elétron, então é bem maior, por fator 2000, certo? E aqui eu vou calcular então quanto é que é o raio de órbita clássico do elétron, né? Eu sei que a força colombiana cai com o inverso do quadrado da distância, né? A intensidade aqui é dada pela constante de Coulomb E quadrado e, claro, o tamanho do número atômico do núcleo, né? Aqui eu estou usando o caso geral, onde o Z é o número atômico do meu núcleo. Pode ser 1 para o caso do hidrogênio, mas pode ser outro valor para outros núcleos. Né? Z igual a 2 para hélio, etc. Como o Bohr está assumindo que eu tenho órbita circular sujeita à força tipo central, né? Lembrando que no caso lá na mecânica clássica a gente deriva, né? Mostra explicitamente que forças tipo central conservam um momento angular, né? Então eu posso combinar essas coisas e mostrar que o tipo de aceleração que eu tenho com órbita circular é a aceleração centrípeta. O vetor velocidade é sempre perpendicular à direção da aceleração. Né? Essa aceleração é centrípeta, se ela é centrípeta, eu consigo conectar isso com o quadrado da velocidade linear, né? Sobre a trajetória circular, né? Que é o V. Então eu posso escrever então a força colombiana como sendo a massa do elétron multiplicada pela aceleração centrípeta, que é V quadrado sobre R, né? Com essa expressão, ou seja, a relação entre a força e a velocidade ao quadrado vezes a massa, eu consigo mostrar que, no caso clássico, mv quadrado, que é parte da energia cinética, né, pode ser escrito em termos do raio de órbita. Então, mv quadrado é inversamente proporcional ao raio de órbita. Aqui, o último passo é só reescrever o ke quadrado em termos da constante de estrutura fina. Pela definição da constante de estrutura fina, ke quadrado, que aparece nas leis aí de energia potencial, né, pode ser escrita sempre como alfa h cortado c. Então, o último passo aqui é só escrever ke2 em termos da constante de estrutura fina. Mas igual,
MeV² é inversamente proporcional ao raio de órbita, tranquilo. Com isso eu consigo calcular quanto é que é a energia mecânica desse sistema, né? A energia mecânica é cinética mais a potencial eletrostática, né? A cinética é um meio de mv², mas mv² eu posso escrever em termos do inverso do raio de órbita, que está aqui, né? 1 meio mev², escrevendo mev² em termos do raio. Está aqui. E aqui está explícito a energia potencial eletrostática, né? Se eu escrever tudo isso em termos da carga eletrônica, é menos 1 meio, né? Dá para ver aqui que a energia mecânica é negativa, menor que zero, né? Isso significa que esse sistema é ligado, né? E menor que zero corresponde a estado ligado nesse caso. E se eu escrever a expressão em termos do alfa eletromagnético, né, do constante de estrutura fina, eu consigo mostrar que esta é a energia mecânica de um elétron orbitando classicamente, né, um núcleo que tem carga Z. Né? Basicamente essa é a expressão da energia mecânica, mas altamente consistente. Né? Com isso, eu consigo, sabendo a energia mecânica, lembra que a energia mecânica, a princípio, se não tivesse perda de energia, né, via emissão de radiação devido à carga estar acelerada, a EMEC até seria conservada, né? Mas eu tenho uma relação, clássica aqui entre o raio de órbita e o módulo da energia mecânica, né? Então eu conheço a EMEC e eu consigo escrever o raio de órbita em termos da energia, tá? No nosso caso, claro, aqui a energia, ela sem estabilidade, ela vai variar, né? Ela vai diminuir. Eu tenho variação da energia mecânica. Mas igual, na física clássica eu consigo conectar o raio de órbita com o valor do módulo da energia mecânica. Né? Tá claro aqui que se o átomo está perdendo, o elétron está perdendo energia por radiação, né? Clássica, né? Via Larmor, o raio de órbita vai espiralando, né? Vai diminuindo, até o momento onde eu tenho um colapso. Eu também consigo escrever a velocidade, né, escalar do elétron em termos da energia também, certo? Aqui ele é proporcional à raiz quadrada do módulo de E. Então o que eu estou fazendo aqui, do ponto de vista clássico, é conectando o raio de órbita e a velocidade escalar do elétron em termos da energia mecânica do sistema. Eu estou falando aqui em termos do módulo de E, né? O resto tudo são constantes, né? Se eu tenho a velocidade, né, e eu estou com órbita circular, que é a suposição simplificadora do Bohr, eu consigo calcular tanto frequência angular quanto momento angular orbital desse elétron. Né? Então, como o movimento é circular, eu sei que o vetor posição é perpendicular ao momento, né, ao vetor momento, né, e claro que eu sei que a velocidade é constante, né, é um movimento circular uniforme, basicamente, com uma velocidade angular que eu conheço. Certo? Eu vou calcular a velocidade angular, a ômega-e, tá? A velocidade angular de órbita do elétron, né? Ela pode ser calculada a partir da aceleração centrípeta, né? Então a velocidade angular de órbita é v sobre r, né? Isso é a equação clássica lá, né? Típica do movimento circular uniforme. Né? A relação entre a velocidade angular com a velocidade linear. Substituindo o valor da velocidade em termos da energia, como eu acabei de mostrar ali, né, eu tenho que a velocidade angular de órbita do elétron tem dependência com a energia também, a raiz quadrada da energia ao cubo a menos de constantes. Né? E, finalmente, eu consigo obter quanto equivale ao momento angular, que é uma quantidade conservada para forças centrais. Né? Se a MEC é conservada, automaticamente o L vai ser conservado. Aqui, então, o L é o módulo do produto vetorial R vetor P, né? Você vê que eu estou calculando o momento angular do elétron, né? Onde a origem está colada no núcleo, né? A origem do sistema de coordenadas está no núcleo. Como eles são perpendiculares, esses vetores, basicamente é o produto dos módulos dessas duas quantidades, né? Que é o raio de órbita, que é o módulo de R, e MeV, que é o módulo do momento do elétron, né? Momento linear do elétron. Basicamente, então, aqui o momento angular do elétron é a massa do elétron, o raio de órbita é a sua velocidade. O raio de órbita e a velocidade eu obtive classicamente aqui, né, na conservação da EMEC, a relação dela com a energia.
Então, o momento angular tem dependência com o inverso da raiz quadrada da energia. Tudo isso que eu estou falando é clássico, né? Mas, obviamente, aqui, como o elétron está acelerado, a aceleração é centrípeta, eu sei também do eletromagnetismo clássico que enquanto ele está se movimentando, né, como ele está acelerado, ele vai perder radiação, vai emitir radiação até espiralar. Então, do ponto de vista clássico, de mecânica clássica, né, como a energia mecânica está sendo perdida continuamente, a trajetória de um elétron num átomo de hidrogênio, do ponto de vista da mecânica clássica, né, da física clássica, o eletromagnetismo mais mecânica clássica, o movimento desse cara é espiral, né, ele vai começar nas condições iniciais com uma certa órbita, e ele vai espiralar porque ele está perdendo EMEC, né, perdendo energia mecânica, convertendo isso em radiação eletromagnética, e obviamente a órbita dele vai colapsar. Né? E esse é o que é o esperado em mecânica clássica quanto à trajetória do elétron orbital. Né? Eu vou fazer uma continha rápida com vocês aqui de qual é que é a ordem de grandeza desse colapso, eu consigo calcular. Né? Rapidamente, né? Quanto vale o tempo de colapso. Né? Para fazer isso, claro, a gente precisa saber quanto é que uma partícula carregada perde de energia via radiação eletromagnética, né? Se eu conheço a carga dela e a aceleração. Bom, isso do ponto de vista do eletromagnetismo clássico, isso é conhecido desde o final do século XIX, né? 1897, o Joseph Larmor, né, mostrou que uma partícula carregada de carga Q, se ela está acelerada com aceleração A, ela vai emitir onda eletromagnética e a potência de radiação emitida, ou seja, energia por unidade de tempo emitida na forma de radiação eletromagnética, tem esta dependência aqui. Tá? Essa potência de Larmor, a fórmula de Larmor, da potência emitida por uma carga Q, se ela está acelerada com uma aceleração A. Ou seja, a potência dissipada na forma de radiação eletromagnética por uma partícula carregada vai com o quadrado da aceleração. Quanto mais acelerado, mais emite na forma do quadrado da aceleração. Tá? Claro, tem a constante de Coulomb e o C ao cubo aqui, mas o Larmor derivou classicamente, no eletromagnetismo clássico, né, a potência dissipada. Tá? Isso é claro, no nosso caso aqui, essa potência dissipada tem a ver com a taxa de variação temporal da EMEC. Né? Eu tenho uma EMEC original, inicial do elétron, quando ele começa a sua órbita inicial, né, onde ele não havia emitido ainda radiação, mas enquanto ele vai emitindo, eu vou diminuir a energia mecânica. Né? Então, esse sinal menos aqui fica dizendo que eu tenho perda de energia mecânica, né, nessa forma. Depende da carga ao quadrado, de quem está acelerado, e o quadrado da aceleração correspondente. No nosso caso aqui, a carga é a carga do elétron, né, que é quem está acelerado, e a sua aceleração a gente consegue obter pela física clássica, através da força. Né? A gente sabe que a força centrípeta a gente consegue determinar quem é a aceleração. É a aceleração centrípeta, certo? Bom, como é que eu calculo o tempo de vida desse átomo clássico aí, né? Eu preciso calcular qual é que é a variação temporal do raio de trajetória. Qual é que é a taxa de variação temporal do raio de órbita, né? Ou seja, dr/dt. Né? Eu posso escrever dr/dt em termos da variação da EMEC, em termos do raio de órbita, e da energia em termos do tempo. Ou seja, usando a regra da cadeia aqui. Né? dr/dt, que é a variação temporal do raio, que está diminuindo. Né? O raio está diminuindo com o tempo. Isso pode ser escrito como dr/de, dEdt, onde dEdt é exatamente a potência dissipada. Né? Ou seja, a taxa de variação temporal do raio de órbita é a razão entre a potência de Larmor pela variação da energia mecânica em termos do raio de órbita. Certo? Ou seja, a derivada de EMEC em termos do raio de órbita que eu posso fazer analiticamente, né? Porque eu tenho aqui na física clássica eu tenho a relação entre E e o raio de órbita. Eles são inversamente relacionados. Então eu consigo derivar isso. Vai dar 1 sobre R quadrado, né, a derivada. Então aqui eu tenho essas duas razões, eu consigo calcular explicitamente usando a expressão clássica da energia mecânica em termos de R, né? Joga a tralha ali, o que eu vou obter, claro, já botando a potência de Larmor para o elétron, né? Carga igual a E e a aceleração igual a aceleração centrípeta, né? Dividido por 3c², essa é a expressão
da variação temporal do raio de órbita. Basicamente, vocês conseguem ver que são constantes, né, que eu estou chamando de delta, né? O sinal menos tem a ver que o raio está diminuindo com o tempo, claro, né? Mas a taxa de variação temporal do raio vai com o inverso do R2, né? Bom, aqui tem só para vocês ficarem cientes de quanto é que são essas duas quantidades aqui, né? Quanto é que é a taxa de variação radial da energia mecânica, explicitamente, né? E quanto é que é a aceleração, né? Basicamente, a aceleração é a razão da força coulombiana pela massa do elétron, né? Tá aqui explícito a conta, joga ali e obtém basicamente uma constante delta por R quadrado. Se vocês olharem, o que eu tenho aqui é uma equação diferencial de primeira ordem para R, né? Tem dr dt igual a algo, uma função de R quadrado, né? Então é uma EDO de primeira ordem. Eu posso resolver por separação de variável, né? Ou seja, eu vou separar R, raio de órbita, do tempo, né? Tá aqui. Então, a parte da variável dependente, que é em R, está aqui, né? O R quadrado sobre delta dr, e a variável independente, que é o tempo, está aqui. Aqui eu já vou colocar os meus limites de integração via a minha condição inicial, né? Então, a minha condição de contorno, na verdade, né? É que em tempo igual a zero, o meu raio é um valor específico, R0. Depois eu vou dizer quanto é que é, ou supor quanto é que é, né? É o raio original de órbita, né? Ele parte de um raio de órbita R0. Depois de um certo tempo tal, o meu raio de órbita é zero. Então aqui é o tempo de colapso tal, né? O tal aqui é o tempo de colapso orbital partindo de R0 até colapsar completamente no núcleo, né? O elétron orbital. Com isso eu obtenho, resolvo a integração, né? É trivial a integração. Eu consigo obter quanto é que é o tempo de colapso, né? Isso é proporcional ao cubo do raio de órbita original, em t igual a zero, e aquela quantidade que é o delta, que estão as quantidades físicas ali embutidas, né? Eu consigo escrever aquela quantidade delta, né? Toda essa talha que está aqui, né? Que depende de K quadrado, depende de ser cubo I pelo massa do elétron. Isso pode ser escrito em termos do raio clássico do... Magro. Oi? Professor, o que seria, não entendi direito aí, o que seria esse tempo de colapso? No caso clássico aqui, é o tempo que transcorre do elétron orbital partindo de um raio de órbita R0 até ele espiralar, como eu mostrei aqui, né? A órbita esperada é essa aqui, né? Uma espiral, onde, claro, está diminuindo o raio, né, da órbita, né? Até zero. É o que eu estou fazendo aqui, ó. Partindo de um raio de órbita R0 até chegar em raio de órbita nulo, né? Ou seja, terminou a espiral. Isso transcorre um tempo tal. Mas por que espiralada desse jeito? É isso que está gerando o momento de... vai dar o campo eletromagnético? Acho que eu estou Não, fazendo... lembra que aqui o meu elétron, enquanto ele está na sua órbita, ele emite radiação. Se ele emite radiação, ele está perdendo EMEC, né? Se ele perde EMEC com essa taxa específica que eu mostrei aqui, né? Esta taxa aqui específica, né? Ah, tá. Se Com ele está essa taxa perdendo energia, ele está perdendo isso, essa energia mecânica ele aí, perde, ele perde EMEC, mas eu conheço, inclusive, a taxa. e aí Eu, então, ele está espiralando até ele colapsar no núcleo. até colapsar no núcleo. E aí eu Ah, consigo resolver, então, quanto é que é esse tempo. Claro, tem um parâmetro que eu vou ter que colocar, eu não sei quanto é que é R0, eu vou ter que chutar aqui um valor inicial, né? Mas a gente pode fazer essa conta. Mas é basicamente isso, né? Ele começa com uma órbita com um certo raio, que eu estou chamando de R0, e aí ele vai perdendo energia mecânica, vai perdendo energia mecânica, com isso a trajetória dele vai diminuindo os raios, né, continuamente, né? Por isso que eu estou dizendo que a órbita é tipo espiral, né? Não sei se dá para dizer exatamente o que é espiral, mas é espiralando em sentido de chegar com R igual a zero lá junto do núcleo. Né? Certo? Continua? Tranquilo? Entendeu? só que ainda continuo com a dúvida aí desse espiralar, por que ele está perdendo essa energia mecânica?
Tá aqui, ó, já acabei de explicar. Em 1897, o Larmor mostrou que qualquer partícula carregada acelerada perde radiação eletromagnética, emite radiação eletromagnética. É Isso pela. vocês nunca viram. Isso vocês nunca viram na vida. Isso eu sei porque do jeito que é montado o curso, as grades curriculares, vocês nunca vão ver isso. Nem sei se existe um eletromagnetismo 1. Existe a cadeira de eletromagnetismo para licenciatura? Existe isso ou não? Eletromagnetismo clássico para licenciatura existe? Foi fundado uma disciplina de eletromagnetismo para licenciatura, mas, por exemplo, eu não vou pegar, mas só pessoas que entraram recentemente no curso. Isso, no currículo novo tem, mas para nós que já entramos antes de 2018, não, a gente não faz. Eu imaginava. Então, para qualquer um que entrou até agora, isso nunca é visto, porque o eletromagnetismo que vocês aprendem é da física 3, né? Exatamente. Então, essa parte de partícula carregada acelerada, né, não é ensinado. Só vai ser ensinado, talvez, nesse curso novo aí, que é o eletromagnetismo para clássica. Então, aqui eu estou dando uma informação que vocês não conhecem, tá? A informação que vocês não conhecem, agora vocês já sabem, inclusive até a referência está aqui, ó. No final do século XIX, no eletromagnetismo clássico, o Larmor mostrou que uma partícula carregada, se ela está acelerada, ela emite radiação. Se ela emite radiação, ela está perdendo EMEC, claro. E aí o meu argumento todo é a partir disso, né? O ponto de partida aqui é entender que, classicamente, no eletromagnetismo clássico, partícula carregada, acelerada, emite radiação eletromagnética. Certo? Na verdade, a gente já usou isso no cômputo, eu falei, mas vocês não se deram por conta, né? O espectro contínuo do raio-x, né, vem da desaceleração, então deu um nome, né? É a radiação de frenamento, ou radiação de Bremsstrahlung, né? Bom, é porque o elétron está desacelerando, ou seja, tem aceleração, né? Ele emite radiação na forma de raio-x, e a energia desse raio-x é da mesma do elétron que está desacelerando, né? Kevis, né? Então, qualquer partícula carregada acelerada, tanto acelerando, ou seja, aumentando a velocidade, quanto diminuindo a velocidade, mas acelerada, né, vai emitir radiação eletromagnética, desde que ela tenha carga. Né? Claro, partícula neutra, né, um nêutron, um píon, ou qualquer partícula que não tenha carga, não vai acontecer isso. Mas se a partícula tem carga, se ela está acelerada, ela vai emitir radiação eletromagnética. Isso não é quântico, isso é clássico, tá? Isso é mostrado classicamente pelo Larmor. Nesse artigo, se vocês depois olharem a transparência, vocês podem clicar aqui e direto, e vai dar o link, vai aparecer lá o artigo do Larmor, né, onde ele mostra essa fórmula aqui, forma de Larmor. Então, meu argumento aqui é uma coisa novidade para vocês, mas fica isso, tá? A gente já usou isso, na verdade, quando a gente falou do raio-x, né? Da desaceleração dos elétrons, né? Eu tenho radiação devido ao freamento, né? Aqui, o caso, o elétron está acelerado também, tem uma aceleração centrípeta. E ele é carregado. Se ele está acelerado e ele é carregado, ele vai emitir radiação clássica via fórmula de Larmor, certo? O que eu estou fazendo aqui é a continha do tempo de colapso, só usando mecânica clássica. Ou seja, eu sei quanto é que é a variação da energia mecânica, que é a potência de Larmor, e a partir daí eu vou calcular qual é que é o tempo de colapso. Certo? Então, provavelmente a maior parte acelerada emite radiação. Pelo jeito, acho que não, né? Mas eu vou dar essa informação para vocês, que é crucial. Para entender átomos, né? Elétrons orbitais. Classicamente, que está acelerado, no caso da suposição do Bohr, está subindo órbitas circulares, né? No caso de órbita circular, a gente tem uma aceleração centrípeta, né? Mas eu poderia ter órbita elíptica também, né? Vai estar acelerado igual. Certo? Um elétron que tem carga que está acelerada.
No caso aqui, eu até conheço claramente quanto é que é a aceleração, né? É a força colombiana pela massa do elétron, né? Pela segunda lei. Aqui está claro e explícito de qual é a aceleração. Aqui, ó. Certo? Posso continuar? Alô? Isso não seria aceleração, seria desaceleração? É sim, é a aceleração centrípeta, né? Enquanto ele vai perdendo o EMEC, né? Uhum. Lembra que essa aceleração aqui ela é radial, né? Não, tá. Radial, né? Radial. É a aceleração centrípeta. Essa é mantida. Isso, é. Essa é constante. Tá certo. Uhum. É a aceleração centrípeta. A aceleração, nesse caso aqui, que é claro, no caso simplificado do Bohr, ele usou órbita circular, né? Aí fica bem simples, né? A gente tem centrípeta, e aí a gente consegue calcular direitinho, né? O valor da aceleração. Ele usa, então, a ideia planetária, o núcleo e o elétron girando em volta do núcleo. Só tem um problema, quando tu usa, esse é o átomo de Rutherford, né? Isso. Só que do ponto de vista do eletromagnetismo clássico, um átomo de Rutherford não se sustenta. Ele colapsa. E eu estou fazendo aqui o cálculo do tempo de colapso. Ou estimando o tempo de colapso, né? Porque ele está perdendo EMEC, né? Por que uma órbita funciona, né? Não tem problema nenhum, porque lá que as massas, né? Tem carga neutra, né? Elas não perdem energia mecânica por radiação. Agora, aqui no caso do elétron, como ele é carregado e ele está acelerado, ele está perdendo EMEC. Então, um átomo de Rutherford não se sustenta, ele colapsa em um tempo muito pequeno. Seria, se comparando com um sistema planetário, tu teria alteração de massa. Vai perdendo massa, se tivesse perdendo... Isso, se fosse, né? Se fosse fazer uma comparação, né? Uhum. Se fosse uma comparação... colapsar e cair no planeta. Perfeito. Se tu tivesse uma das massas do sistema, né? Tivesse variação da massa, é o que estaria acontecendo aqui. Exatamente, tu tem mudança da órbita devido à variação da energia mecânica, né? Exatamente. Mas o que eu estou mostrando aqui para vocês é que um átomo clássico, que é o átomo de Rutherford, né, não se sustenta, ele colapsa. Emite até a exaustão a EMEC, né? Ele vai gastar toda a EMEC. E num tempo muito pequeno. Eu vou continuar minha conta, tá? Eu acho que depois vocês conseguem entender. Então, eu calculei aqui explicitamente o tempo de colapso, né? Desde um raio R0 até colapsar no núcleo. Isso vai depender do R3 ao quadrado, né? O R0 ao cubo, né? E daquela constante delta. A delta depende de quantidades físicas, né? Vou voltar aqui, ó. A delta, ela depende da carga do elétron, do C ao cubo e da massa do elétron. Se eu olhar aqui a cara que tem essas constantes, tá? Basicamente o que eu tenho ali pode ser escrito em termos do raio clássico do elétron, que eu falei um pouquinho antes ali, né? O raio clássico do elétron é KE quadrado pela energia de repouso do elétron, que é exatamente o que está aqui na delta, né? A delta envolve o quadrado do KE2 e a massa quadrada do elétron está aqui. Então eu posso arranjar e escrever a meu tempo de colapso em termos do raio clássico do elétron. Então está aqui. Finalmente eu chego na expressão do tempo de colapso do átomo clássico, né? O tempo tal é R0 ao cubo, 4 vezes o raio clássico do elétron, que eu conheço quanto é que é, né? Ao quadrado vezes C. C é a velocidade da luz. Bom, aí eu preciso... Todo o resto que está aqui embaixo no denominador eu já conheço numericamente, né? O raio clássico do elétron eu conheço, a C, a velocidade da luz no vácuo eu conheço. Eu preciso agora, para calcular uma estimativa do tempo de colapso, eu tenho que estimar qual é que é o raio original, né, de órbita, que eu chamei de R0. Né? Por exemplo, o que é esse R0 aqui? Esse R0 aqui vai ser o raio de órbita quando o elétron entra no campo eletrostático criado pelo núcleo. Né? Então, o R0 tem a ver com as condições iniciais em que um elétron vai ser ligado, vai começar a ficar ligado. Né?
certo? Então, por exemplo, eu vou usar, só para estimativa, né? Eu vou usar meio angstrom, que eu sei que é o raio de Bohr, mas é da ordem de angstroms, tá? Meio angstrom para o R0. Claro, eu posso variar isso como eu quiser, mas eu sei que os tamanhos atômicos são da ordem de angstroms, né? Mas eu posso já usar ordens de grandeza de angstrom para o meu raio de órbita original, né? T igual a 0. Isso é 5 × 10⁻11 metros, né? Se eu substituir este valor para fazer uma estimativa, né? Ó, o 5 × 10⁻11, que é meio angstrom, ao cubo, 4 vezes o raio clássico do elétron, que está aqui, 10⁻15 ao quadrado, e a velocidade da luz, o que eu vou obter em segundos é algo de dezenas de picosegundos, certo? Eu posso até aumentar um pouquinho meu chute do R0, mas vocês vão ver que a ordem de grandeza é dezenas ou centenas de picosegundos. Pico é 10⁻12, tá? 10⁻12 segundos, centenas ou dezenas de picosegundos é o tempo típico do colapso desse átomo clássico. Então, um átomo clássico não se sustenta. Ele é instável. O que o Bohr vai tentar fazer é introduzir hipótese ad hoc, onde ele recubra de novo a estabilidade do átomo, né? Certo? Eu só estou mostrando para vocês aqui que um átomo clássico não se sustenta, ele é instável. Então, eu tenho um problema de... O estudo inicial do Bohr é justamente tentar construir estabilidade para o átomo de Rutherford, né? Usando aquelas hipóteses que eu falei ali, né? Então, o ponto principal, né, é a questão da quantização da energia emitida, tanto na absorção quanto na emissão, né? Então, o Bohr postulou então, que a emissão da radiação eletromagnética não se dá continuamente, não é contínuo, como no caso clássico. Ela se dá por produção de um fóton que tem uma energia definida. E essa energia do fóton segue a lei do Einstein, né? A energia da radiação eletromagnética do fóton, né? É hν, onde Ni é a frequência dessa radiação. Tá, professor. Então ele está provando que se tu considerar um átomo clássico, ele vai se decair e entrar em colapso. Sim. Isso não foi o Bohr que mostrou, tá? Isso tu intui automaticamente usando a forma de Larmor. Não foi o Bohr que mostrou. Mas os argumentos clássicos, que foi o que eu fiz aqui com vocês, né? É um exercício com vocês. Devido à emissão da Quem radiação... sabe mecânica clássica e física do eletromagnetismo clássico já sabe que um átomo de Rutherford não se sustenta. É instável. A emissão de energia, a perda de energia em forma contínua, de radiação, né, e aí ele acaba colapsando. Então não se sustenta, então não, a clássica aí que é o problema da clássica. Aí o Bohr vai resolver esse problema dizendo que, fazendo um postulado, isso é uma afirmação, né? Depois ele vai testar se essa afirmação funciona ou não, né? Ele vai postular, então, que, bom, o elétron orbital ele não emite continuamente radiação, como é o caso clássico. Ele vai emitir radiação na forma da radiação modelada via fóton do Einstein, onde essa radiação tem energia determinada. Só frações de hν, né? Certo? Números inteiros de hν, onde Ni é a frequência dessa radiação. Esse é o postulado que o Bohr vai utilizar. Então, o elétron orbital aqui no modelo do Bohr, ele não emite energia continuamente, ou seja, não colapsa. A emissão se dá só para fótons, né, com energias dadas pela forma do Einstein, hν, ou a forma do próprio Planck, né, para a energia da radiação eletromagnética. Né? Unidades inteiras de hν, onde Ni é a frequência da radiação. Certo? Quando ele faz essa hipótese, ou seja, que a emissão não é contínua, é só através de fótons que têm energia bem definida, ele consegue, pelo menos qualitativamente, já consegue mostrar o caráter discreto do espectro das linhas de emissão. Né? Então, se o átomo não emite continuamente, ou seja, em qualquer frequência, só emite em frequências determinadas, que são as frequências da radiação emitida, quando ocorre uma transição de uma órbita para outra do elétron, né?
seja, quando o elétron troca de órbita, ele não emite continuamente energia, uma troca de órbita, passando de um raio para outro. Quando ele passa de uma órbita para outra, ele emite uma quantidade fixa de energia na forma de radiação, que é proporcional, né? São inteiros de H-. Basicamente o que ele está fazendo aqui, ó, ao uso dessa hipótese dele, consegue conectar quais é que são os comprimentos de onda da radiação que vai ser emitida, né? Se eu comparar as energias, né, do elétron em duas órbitas distintas. Né? Então, na ideia do Bohr, o elétron vai ter órbitas estáveis, certo? E para cada órbita estável, ele tem um valor de energia associada, de energia mecânica associada, certo? E a transição entre essas órbitas, né, estáveis se dá por emissão ou absorção de radiação na forma de fótons que tem energia bem definida. Então aqui, se eu fosse calcular quanto é que é a energia do fóton, que corresponde a uma transição desses dois estados de energia, dessas duas órbitas, né? A EMEC para duas órbitas do elétron, né? Então, se eu tenho uma transição no átomo de um estado de energia EN para um estado de energia EM, tá? Então, qual é que é na transição do estado EN para o estado EM, ou seja, transição entre dois estados, ou seja, transição entre duas órbitas estáveis, certo? Implica que vai haver a emissão, aqui não estou falando da transição, né? Se a EN for maior que a EM, né? Eu vou ter uma emissão de fótons que tem energia H-ni. Tá? Aqui eu estou escrevendo o H-ni em termos do comprimento de onda ou da frequência angular. Né? Lembra que a frequência angular é 2π vezes a frequência ni. Né? Então aqui eu posso escrever H-ni em termos da frequência angular. Né? Certo? Ou seja, eu escrevo ni em termos do ômega. Certo? Vai ver que ni é ômega sobre 2π, né? E lembrando que H cortado sobre 2π é o H cortado, né? A constante de Planck reduzida. Então eu consigo mostrar que os fótons emitidos por essa transição entre duas órbitas estáveis no modelo do Bohr, N, órbita associada a esse nível de energia, passando para outra órbita estável, associada com o nível de energia EM, eu tenho a emissão de um fóton com frequência ni, e se eu quiser escrever, eu posso escrever essa frequência em termos de comprimento de onda, né? Esse comprimento de onda emitido, da radiação emitida, é lambda, certo? Então eu tenho uma relação clara entre as diferenças de energia entre duas órbitas estáveis, e se eu faço transição entre essas órbitas, ou seja, se eu passo de uma órbita para outra, existe emissão, no caso aqui a emissão, né, se eu passo uma órbita maior para uma menor, né, uma energia maior para energia menor, eu tenho emissão de fótons que tem este comprimento de onda específico, correspondente à variação da energia do elétron. Certo? Se eu comparar essa expressão daqui, ó, vocês conseguem enxergar que eu tenho a diferença das energias e no modelo do Bohr a relação com o comprimento de onda do fóton emitido. Né? Se vocês olharem a expressão da esquerda aqui, né, vocês conseguem ver que aqui eu tenho 1 sobre comprimento de onda da radiação emitida. Essa radiação emitida tem que corresponder àquelas raias que ocorrem lá na forma de Rydberg, né, na forma empírica. Né? Vocês conseguem ver claramente daqui que essa quantidade da esquerda pode ser escrita em termos da constante de Rydberg e os índices, os números inteiros NM, que rotulam aquele comprimento de onda, certo? Então, o que o Bohr vai fazer, o próximo passo dele, essa aqui é a hipótese, primeiro, que na transição tem emissão do fóton com um certo comprimento de onda ou certa frequência. Agora ele vai dar um passo seguinte, que é, pega a fórmula de Rydberg, que relaciona inverso de comprimento de onda nas raias de emissão e de absorção, com a diferença de energia. Ou seja, consegue ver que no lado esquerdo eu vou ter a constante de Rydberg e as potências de NM, né?
Com isso, eu consigo claramente determinar qual é que é o valor da energia para um estado com índice N. A energia para um elétron numa órbita que tem energia EN está relacionado com a constante de Rydberg, que está aqui explícito, né? E a potência N quadrado, certo? O que ele está fazendo aqui é relacionando a energia EN com a expressão que aparece no lado esquerdo aqui, usando a fórmula de Rydberg. Porque a fórmula de Rydberg fala que 1 sobre lambda Mn é o R de Rydberg, 1 sobre o número inteiro ao quadrado. Então eu consigo entender, comparando essas duas expressões, a hipótese do Bohr e a expressão fenomenológica das raias, né, dos comprimentos de onda na emissão e absorção do hidrogênio, por exemplo, eu vejo que os níveis de energia estão quantizados, eles dependem do número inteiro N, nesta forma específica. Então, a energia de cada órbita é uma energia negativa porque ela é estado ligado, né? Mas ela cai com o inteiro N. Para N's maiores, a energia vai diminuindo, e para N's pequenos, né, com N começando em 1, claro, né, eu tenho uma energia fundamental, ou seja, a energia do estado fundamental do hidrogênio, do átomo que eu estou falando. Né. A constante de proporcionalidade entre a energia e o índice N, o número quântico aqui, é a constante de Rydberg, explicitamente. Né. E, claro, essas constantes que estão aqui na frente também, né, o 2πh cortado C, que acompanham. Né. Certo? O número N que aparece aqui, né, na expressão dos níveis de energia, é o número quântico principal. Esse é o número quântico que aparece no modelo do Bohr, né, da quantização das energias das órbitas eletrônicas. Né. Agora, o próximo passo que o Bohr vai fazer é tentar escrever a constante de Rydberg, que está conectada com a energia, né, em termos de constantes fundamentais. Constantes físicas fundamentais. Como é que ele vai fazer isso? Ele vai conseguir obter R em termos das constantes universais, o H, o C e o K de Boltzmann, por exemplo, são constantes, né? Através de um princípio, lembra que isso aqui é um princípio, é um postulado, né? Que é o princípio da correspondência, ou dos grandes números quânticos. Né? O que é isso? O princípio da correspondência do Bohr é o seguinte: a predição que ele tem nesse modelo ad hoc dele aí, que é semiclássico, né? No limite do N muito grande, ou seja, o número quântico principal é C grande, eu tenho que recobrir o caso clássico. Então, todos os meus modelos quânticos têm que recobrir o caso clássico em algum limite, né? No caso aqui do Bohr, ele vai assumir que o modelo clássico é recoberto quando o N aqui nos níveis de energia, né, é muito grande. Por quê? Se tu comparares qual é que é a distância entre um nível e outro, né, quando N é muito grande, tu vai ver que para níveis de energia mais altos, onde o N é grande, a distância entre um nível e outro é quase imperceptível, tá? Eu vou tentar mostrar uma figura antecipada aqui, só para vocês entenderem o que eu estou falando. A ideia do Bohr, né? Ele está falando isso aqui, ó, basicamente. Vocês conseguem ver aqui. Aqui estão no amarelinho, nos amarelinhos aqui, tá? São os níveis de energia do elétron, são os ENs, começando com N igual a 1, até o 4 já mostrei, mas depois vocês conseguem ver que eles estão todos acavalados, tá? A partir de 4, maior que 4, a distância entre um nível e outro é tão pequenininho que é quase contínuo o negócio, certo? Então eu só consigo distinguir algum efeito aqui da quantização das órbitas, das energias das órbitas, para os primeiros números quânticos principais, o 1, que é o estado fundamental, e alguns dos estados, até o 4, depois acavala tudo. Então, o Bohr, do jeito que ele está construindo aqui os níveis de energia, ele sabe que o limite clássico vai corresponder ao caso onde o N, o número quântico principal, é grande. Então, ele já sabe em que limite o modelo dele vai recobrir o clássico. Tá? É o N muito grande, isso quer dizer, no caso aqui, o limite de grandes números quânticos. O número quântico aqui em questão é o N, né? Então, se o N for grande, eu vou recobrir o caso clássico. Isso é o princípio da correspondência do Bohr, né?
Ele fala que, postula, né, que em algum limite o meu modelo ad hoc, meu modelo quântico, tem que recobrir o caso clássico. E ele mostra que isso corresponde ao limite de grandes números quânticos, né? Aí ele vai comparar aqui as frequências, né, a frequência da radiação emitida com a frequência de órbita do elétron. No limite clássico, essas duas coisas têm que ser iguais, né? Lá no início da aula eu falei que na abordagem clássica, a frequência da radiação emitida pelo elétron tem que ser igual à frequência de oscilação dos elétrons no átomo, né? Então, eu sei que quando N fica grande, essas duas frequências têm que ser exatamente iguais para eu ter física clássica, né? A frequência da radiação emitida tem que ser exatamente a frequência de órbita do elétron orbital, né? No átomo clássico, né? Bom, ele vai calcular quanto é que é essa frequência angular da radiação emitida, né? No caso do modelo do Bohr, é usado pelo postulado dele, né? A frequência da radiação emitida tem a ver com a diferença de energia entre dois níveis de energia, né? Ou seja, a diferença de energia entre dois níveis, né? Ou seja, entre duas órbitas estáveis, né? Por exemplo, aqui, se eu estou emitindo radiação, eu parto do nível de energia EN para o nível de energia EN mais 1, onde a energia está diminuindo com N, né? A dependência com a energia é 1 sobre N ao quadrado, né? Então, para N maior, eu estou diminuindo a energia de órbita do elétron, né? Então, ele calcula quanto é que é a frequência angular da radiação, certo? Isso aqui é basicamente Ni sobre 2π, né? Perdão, 2π sobre Ni, né? 2π sobre Ni. Isso está conectado com a diferença desses dois níveis de energia, né? Por H cortado. Aqui ele vai conectar a expressão de cada, em termos do índice N, né, do número inteiro N, para cada um dos níveis de energia, né? Então, o nível de energia EN-1 tem dependência com o número quântico principal ao quadrado, a mesma coisa para a energia EN, né, cai com 1 sobre N ao quadrado, né? Certo? E aí ele consegue obter quanto é que é a frequência da radiação emitida usando o modelo, o postulado dele. Para N muito grande, né, que é o limite clássico, a frequência da radiação tem este comportamento. Ela é escrita em termos da constante de Rydberg e cai com a potência cúbica do número quântico principal, N ao cubo, né? Isso é quanto à radiação emitida, né, entre dois níveis. Isso aqui é a parte da radiação. Agora ele vai lá na física clássica e obtém quanto é que é a frequência orbital, né, a frequência angular orbital do elétron. Lembrando que eu mostrei lá no início, né, que na física clássica, a frequência orbital do elétron depende da energia do elétron na forma dessa raiz quadrada do módulo de E ao cubo. Só que aqui o Bohr vai colocar a energia em termos dos seus níveis, né? Então, a energia aqui da criatura tem que cair com 1 sobre N quadrado. Ele faz isso, né? Substitui aqui o valor da energia para órbitas da ordem do número quântico principal N muito grande, né? E aí ele mostra claramente que a frequência angular aí aqui é do elétron, né? Aqui está calculando da radiação emitida através da diferença dos níveis de energia. E aqui está calculando a frequência angular de órbita do elétron, então é para o elétron aqui, né? Escrito em termos... A dependência também é 1 sobre N ao cubo. Com isso, ele consegue comparar, como no caso clássico, que é o limite de N muito grande. Essas duas frequências têm que ser iguais, né? Porque essa é a predição clássica, né? No caso clássico, essas duas frequências têm que ser iguais, da radiação emitida e a da frequência orbital do elétron tem que ser a mesma. Ele consegue, comparando essas duas expressões, ó, da frequência da radiação e a frequência de órbita, essas duas coisas têm que ser iguais no caso clássico, né, no limite de N tendendo ao infinito, né, N muito grande. Ele consegue, comparando essas duas expressões, vocês vejam que a potência em R aqui, que é a constante de Rydberg, está diferente, né? Aqui eu tenho R na 3 meios e aqui eu tenho R na potência 1. Mas o comportamento em N é exatamente o mesmo. Com isso, ele consegue, fazendo essa igualdade aqui, que é o caso clássico, né, limite clássico, ele consegue escrever a constante de Rydberg em termos de constantes físicas aqui, ó. Ou seja, ele consegue construir, no caso, no limite clássico, usando o princípio da correspondência, né, ou seja, a física quântica tem que recair no clássico,
no limite de números quânticos grandes, né? O R, constante de Rydberg, que era empírica, né? Aqui no modelo dele não deixa de ser empírica e é construída pelo princípio da correspondência, né? Em termos de quantidades físicas conhecidas, constantes físicas, que é a massa do elétron, o H cortado, né? O H, a constante de Planck, a velocidade da luz e a constante de estrutura fina, alfa, e, claro, o número atômico do núcleo, né? Para Z igual a 1 por causa do hidrogênio. Então, aqui está explícito, né? Ele consegue, usando o princípio da correspondência, onde as frequências são iguais da radiação emitida e do elétron orbital, ele consegue construir o R, constante de Rydberg, em termos de constantes físicas, né? Ele consegue mostrar que é proporcional a Z2 e proporcional à constante de estrutura fina ao quadrado e inversamente proporcional ao comprimento de onda Compton do elétron. Todas essas coisas aqui são constantes físicas que ele consegue construir usando a hipótese, o princípio da correspondência. Numericamente, por causa do hidrogênio, ele consegue calcular quanto é que vai dar a constante de Rydberg, né, calculada via constantes físicas, né? É o alfa eletromagnético ao quadrado dividido por 4π, comprimento de onda Compton reduzido do elétron. O alfa eletromagnético é 1 sobre 137 ao quadrado. Faço a conta, eu vejo que isso é da ordem de 1.1, 10 a menos 7, né? Que não é muito, tem a diferença é só na primeira casa decimal, né? Comparado com a constante de Rydberg extraída empiricamente, né? Ele consegue reproduzir teoricamente, usando o princípio da correspondência, o valor da constante de Rydberg, que é empírica, certo? E também mostra que a constante de Rydberg muda, ou seja, a relação entre os níveis de energia e os comprimentos de onda mudam com a potência, com o número atômico do núcleo também, né? Inclusive, por exemplo, para o hidrogênio, a gente calculou isso aqui, é o constante de Rydberg para o caso do hidrogênio, né? Se eu calculasse a mesma constante R, para o átomo de hélio, né, que tem 2 prótons, 2 nêutrons, né, o Z igual a 2 para o hélio, né? A constante R, no caso do hélio, seria 2 ao quadrado, né? Seria 4 vezes a constante de Rydberg por causa do hidrogênio, né? Ou seja, eu consigo mapear os espectros de raias que ocorrem tanto para o hidrogênio comparado com o hélio, né? Então, ele conseguiu prever também o Bohr, usando o modelo dele, né? Qual é que é o espectro de emissão do átomo de hélio ionizado, né? Se eu retirar um dos elétrons, né, ficando só um elétron orbital, isso é hélio ionizado uma vez, né? Ele consegue mostrar, ele mostra que, claro, é muito semelhante ao do hidrogênio, né? E o fator 4 que aparece devido à dependência da constante de Rydberg em Z quadrado, né? E essa predição do Bohr para o espectro do hélio, né, foi usada para explicar o espectro de estrelas, né, que eram medidas, né? O pessoal estava tentando fazer gambiarras, né, assumindo que era só hidrogênio, né, gambiarras na forma de Rydberg, ou seja, adaptando os N's, né, os números inteiros ali, para semi-inteiros para conseguir as mesmas raias que estavam aparecendo, né? Então o Bohr consegue mostrar que se eu tenho uma estrela, por exemplo, eu tenho, claro, hidrogênio como a maior parte, mas eu posso ter hélio, outros elementos, e a relação entre as raias, uma das relações, é determinada pela constante de Rydberg para aquele elemento, na forma de Z ao quadrado, né? Então esse foi das vitórias do ponto de vista de conseguir explicar valores experimentais, né, a predição que o que estava sendo medido eram as raias do hélio e não do hidrogênio. O pessoal estava enlouquecendo, não entendendo que estava diferente as raias daquela estrela comparado com o usual, né, medindo hidrogênio. E aí, claro, agora a gente já tem o átomo, né, do ponto de vista do modelo do Bohr, né, onde os níveis de energia não são quaisquer, ou seja, a energia mecânica não vai sendo perdida continuamente. Ela existe em valores proporcionais, né, a essa constante que está aqui em cima, né, que é o 2πh cortado C vezes a constante de Rydberg, né, e cai com n².
ou seja, existe em números discretos, né? As energias são discretas, né? As energias permitidas para as órbitas estáveis, né? Existem valores discretos de energia e a dependência com n, com o número quântico principal, é o inverso de n quadrado. O valor da constante que aparece aqui, que corresponde ao estado fundamental quando n igual a 1, né? Depende do número atômico do núcleo e das constantes alfa eletromagnético e da energia de repouso do elétron. Então aqui eu vou calcular quanto é que é o estado fundamental, a energia do elétron quando ele está no n igual a 1, né? O primeiro número quântico principal, o n igual a 1. Eu tenho uma energia específica para esse caso, que a gente considera, chama, né, de estado fundamental do átomo de hidrogênio, né? Se eu colocar n igual a 1 ali, né, eu consigo mostrar, ver que esse nível de energia tem um valor que é menos alfa quadrado, a energia de repouso do elétron, dividido por 2. Né? Se eu colocar quanto é que é o alfa ao quadrado e a energia de repouso do elétron, que é o 511 keV, né, kV, eu consigo mostrar que essa energia do estado fundamental do átomo de hidrogênio, predito pelo modelo do Bohr, é 13,6 eletronvolts. Né? Para níveis maiores, né, quando eu vou aumentando N, essas energias vão diminuindo, né, até chegar a zero no limite. Né? No limite do N tendo infinito, né, eu tenho E igual a zero, que é o limite do estado ligado clássico. Né? Mas o primeiro nível de energia é o 13,6 eletronvolts, que eu consigo calcular explicitamente no modelo do Bohr, porque ela é escrita em termos do alfa eletromagnético e energia de repouso do elétron. Todos os outros, você consegue entender que se eu conheço o estado fundamental, todos os outros níveis são obtidos só através do número quântico principal. Dependendo do N, são frações do 13,6 eletronvolts, né? Certo? E esses níveis de energia em eletronvolts são pequenininhos, né? Por que são pequenininhos em unidades de dezenas de eletronvolts? Justamente porque a ordem de grandeza dos níveis de energia do hidrogênio, principalmente o fundamental, né, então, são proporcionais à constante eletromagnética ao quadrado. Né? E a constante eletromagnética é uma constante pequena, né? Ela é 10 a menos 2, né? 1 centésimo. Né? Então, o fato que a interação eletromagnética é fraca no sentido que a intensidade dela, escrita em termos da constante de acoplamento, é pequenininho, vai dar como consequência que as energias para o estado fundamental e os outros níveis de energia para o elétron no átomo de hidrogênio são da ordem de eletronvolt, não são kevs, né? São eletronvolts. Né? E aí, no caso do Bohr, ele consegue explicar tanto os aspectos de emissão quanto quanto de absorção, são escritos em termos de transições, né? Transições entre níveis. Tá? Eu tenho todos os níveis já mapeados, né? Aqui, ó. Então, o que eu tenho nessa figura aqui, em laranjinha, né, são os níveis de energia do elétron no átomo de hidrogênio. Né? O estado fundamental, que é o N igual a 1, que é o 13,6. O segundo estado, que é o N igual a 2, que a gente chama de primeiro estado excitado, né, que é a estação do estado fundamental. Né? N igual a 2 está aqui, tem um gap grande aqui, né? Vai ficar em 3,39. Né? E os outros níveis vão cair com 1 sobre N ao quadrado. Né? É 1/9, 1/16 e assim por diante. Né? Você consegue ver que a partir do 5 aqui, a distância entre um nível de energia com o outro é quase zero. Né? A emissão, aquelas raias que aparecem, ou seja, aqueles comprimentos de onda que aparecem, são devido a fótons que são emitidos numa transição de um nível de energia para outro. Né? Então, no espectro de emissão, claro, o átomo de hidrogênio, na verdade é um gás, né? O gás de hidrogênio está excitado. Por exemplo, energias de Kev, uma energia bem alta. Né? Eu excito esse gás com energia bem alta. Quando eu excito esse gás, ele sempre tem a tendência a ir para o estado de mais baixa energia, ou seja, o estado fundamental.
Então, ele tentando ir para o estado fundamental, mesmo que ele não vá direto, né? Ele não precisa ir diretamente para o estado fundamental. Ele pode ir para estados intermediários, né? Mas a ideia é que ele vai fazer transições para energias tendendo ao estado fundamental, e quando eles fazem essas transições, ele emite fótons com comprimentos de ondas específicos. Então, todas aquelas faixas das séries que a gente falou, que é a série de Lyman, Balmer, Paschen, etc., que está escrito aqui embaixo os nomes, né? Lyman, Balmer, Paschen, etc., corresponde a transições entre níveis de energia do gás hidrogênio que estava ionizado, tentando ir para o fundamental. Vocês conseguem ver aqui claramente, ó, por exemplo, que a série de Lyman corresponde a energias a elétrons que estão em níveis de energia lá em cima, com um N muito grande, ou seja, muito excitados, certo? E recaindo diretamente para o estado fundamental. Cai direto, ó. Todas as raias correspondentes a Lyman, a série de Lyman, correspondem a elétrons que estão indo de um alto estado excitado diretamente para o estado fundamental, certo? Obviamente isso dá comprimentos de onda pequeno, né? Comprimentos de onda pequeno. Se a diferença de energia é grande, a frequência da radiação emitida é alta, né? Se a frequência da radiação é alta, o comprimento de onda é pequeno, porque a frequência e comprimento de onda estão inversamente relacionados. Né? Então, a série de Lyman nada mais é que a queda dos níveis de energia excitado do elétron diretamente para o estado fundamental, certo? A série de Balmer, que é a parte de visível, né, corresponde a um estado muito excitado, né, alta excitação dos elétrons, não caindo para o estado fundamental, mas caindo para o primeiro estado excitado, que é o N igual a 2. Olha que está a queda, ó. Quando esses caras caem de cima, com alta excitação, ou seja, para N's grandes, né, para os N igual a 2, para o estado N igual a 2, não é o fundamental é Lyman, né, gera a série de Balmer. Ou seja, os fótons que estão sendo emitidos aqui têm comprimentos de onda que correspondem às raias que aparecem no Balmer. A gente tem Paschen, que já é infravermelho, né? A série de Paschen é construída para elétrons que estão transitando a níveis muito excitados para o N igual a 3. Certo? Então, todas as séries do hidrogênio, tanto de emissão quanto de absorção, corresponde, então, quedas, né, dos níveis de energia altos para algum dos níveis de energia mais baixos, né, fundamentais, ou fundamental, ou os primeiros dois estados excitados. Tá? Então, essa é a explicação do Bohr, de como é que eu obtenho as raias. A explicação das raias de emissão, e automaticamente a de absorção, tem a ver com as transições do elétron de níveis de energia altos, quantizados, para o estado fundamental ou os primeiros estados excitados, que a gente chama de N igual a 2, N igual a 3, N igual a 4. São os imediatamente superiores acima do fundamental. Tá? E aí ele consegue explicar todas as raias do espectro de emissão e também automaticamente de emissão e de absorção do hidrogênio. Mas basicamente é o que está mostrando aqui naquela figura, eu estou mostrando para você na figura, é o espectro de emissão, né? A emissão tem que ver com transições de níveis altos para fundamental ou primeiro estados excitados. Né? Todas as séries são cobertas dessa maneira. Né? Ele, claro, pode comparar isso especificamente com o espectro medido, né? As raias vão corresponder, né? Para o espectro de emissão, só estou falando agora já de gás hidrogênio, né? Que eu estou medindo o espectro de emissão, né? Eu excito esse gás com temperatura não muito alta, né? E vejo qual é que é o espectro que sai, né? Então, se eu estou com temperatura, gás hidrogênio a temperatura ordinária, esses átomos aí, basicamente, vão estar quase todos no estado fundamental. Eu posso até mostrar que para temperatura baixa, isso é verdade, tá? Na verdade, tem que estar muito alta a temperatura para estar elétrons com estado muito, muito excitado só por temperatura, tá? Só por aquecimento, tá? Então, se o gás está a temperatura ordinária, não muito alta, basicamente quase todos os átomos do hidrogênio estão no estado fundamental. Posso mostrar daqui a pouco como, né? E aí o espectro de emissão vai ser correspondente, né?
ou seja, eu posso excitar esse gás, né, excitar a temperatura ordinária, quase todo mundo está no estado fundamental. Eu excito o gás, aqui no caso da excitação do gás, é colocar uma descarga elétrica nesse gás, né? Ou seja, eu vou ionizar esse gás através de uma descarga elétrica. Essa descarga elétrica tem energia alta, né, da ordem de keV, por exemplo, e aí esses elétrons vão subir para níveis de energia com um N muito grande, né, para estados excitados, e aí quando eles desexcitam, eles vão emitindo aquelas raias que a gente conhece do espectro de emissão, né? Tá aqui a cara do espectro de emissão do hidrogênio, né? Eu tenho, na emissão, eu tenho emissão de apenas, aqui a série de Balmer, né? Eu tenho aqui, no caso do Balmer, a emissão só de comprimentos de onda correspondente às transições de altos níveis de energia para o segundo estado fundamental, né? Então, o segundo estado fundamental vai dar todas as linhas da série de Balmer, né? Energias muito altas, excitadas, bem excitadas, chegando no N igual a 2, que é o primeiro estado excitado, eu gero todas as raias da série de Balmer, né, que são no visível, né, o vermelho, etc. Todos esses comprimentos de onda eu obtenho via desexcitação, voltando para o estado N igual a 2, né, que não é o fundamental. Né. Se eu baixar para o fundamental, aí eu tenho a série de Lyman, né, certo? Então, todos esses aspectos de emissão de gases, principalmente para pequenos, átomos pequenos, né, por exemplo, o hidrogênio, é bem entendido no modelo do Bohr. Né. No caso da absorção é um pouquinho mais complicado, né, eu estou com alta temperatura, mas basicamente se eu estou com temperatura ordinária do ponto de vista da absorção, isso aqui tem a ver mais com gás de hidrogênio em estrelas, né. Então, se eu tenho um gás, e agora eu estou interessado no espectro de emissão, né. Numa estrela, toda a energia da estrela, da forma da radiação, está sendo construída no miolinho da estrela, né? No núcleo da estrela. De lá que sai a radiação eletromagnética através das fusões, né? Fusão de próton, fusão de hidrogênio lá no interior da estrela, né? Essa radiação passa, então, pelo interior da estrela e pela superfície, né? Enquanto ela passa do miolo da estrela para fora, saindo, né? Parte dessa radiação é absorvida pelo hidrogênio e pelo hélio que estão na estrela. Então, se eu tenho com gás, hidrogênio, né, em temperatura ordinária, eu já falei para vocês, né, que todos os átomos vão estar basicamente no estado fundamental, né? Então, se eu desexcitar, se eu passar uma radiação por gás hidrogênio em temperatura ordinária, o povinho todo vai estar no estado fundamental, e aí eu não vou conseguir promover para esses estados maiores, né, por absorção de fóton. Para ter comprimentos de onda da ordem do visível, que é a série de Balmer, né, essa radiação vai ser absorvida e chegar nos comprimentos de onda da série de Balmer, né, se a temperatura for bastante alta, tá? Ou seja, uma parte dos elétrons desse gás de hidrogênio tem que já estar no segundo estado, no primeiro estado excitado com N igual a 2. Né? Certo? Se eu olhar especificamente o Sol, né? No Sol lá eu tenho a produção de energia no miolo e essa radiação passa, né, pelo interior da estrela, onde eu tenho gás de hidrogênio com temperatura alta, né, no caso do próton é quase 5.000, né, 5.800 Kelvin, né, e vai ser absorvido, então, essa radiação original, né, que é emitida em todo o espectro, mas enquanto ela passa pelo hidrogênio aquecido, ela vai sendo absorvida nos comprimentos de onda que a gente conhece, né, que tem que ser as raias do que a gente conhece do espectro do hidrogênio, né, as raias de emissão e absorção coincidem, né. Então, aqui eu vou calcular só uma conta muito rápida para terminar a aula, tá? Eu quero calcular aqui, no caso do hidrogênio, numa estrela, por exemplo, o Sol, né? Qual é que é a fração dos átomos que estão num estado excitado, por exemplo, o primeiro estado excitado, que é o N igual a 2, tá? Eu posso fazer uma estimativa da ordem de grandeza da fração de átomos total da estrela, hidrogênio, né? De todo o hidrogênio que tem na estrela, qual é que é a fração, que eu estou chamando de F2, né, que vão estar num estado de energia acima do estado fundamental. Né? Então, o estado fundamental tem energia E1,
e o primeiro estado de citado tem energia E2. Eu consigo estimar a fração de átomos que estão com energia E2 só usando a função de distribuição clássica ainda do Boltzmann, né, que depende da temperatura, então eu consigo conectar a temperatura da estrela com a fração de caras que estão em estados excitados. Né. Então, se eu fizer a razão da função de distribuição de Boltzmann, o que é a função de distribuição de Boltzmann me dá? Ela me dá qual é que é a probabilidade de encontrar um elétron, né, o estado da partícula numa certa energia E, né? Se a minha energia é E1 e E2, essas são as expressões da função de distribuição de Maxwell-Boltzmann para essa energia. Né? Com isso, eu consigo calcular que a fração de átomos de hidrogênio numa estrela que tem uma temperatura T, eu consigo estimar através do fator de Boltzmann. Né? Isso é E menos a diferença da energia do estado excitado com o fundamental, dividido por kT. Se eu sei a temperatura da estrela, eu consigo estimar qual é que é a ordem de grandeza, qual é que é a fração dos átomos que estão com energia imediatamente acima do estado fundamental. Né? Como eu sei as energias para o átomo de hidrogênio, né? Os níveis de energia, né? Calcular o E2 menos E1 é fácil. Né? É calcular em termos do 13,6 electrovolts. Né? Elas caem com N quadrado. Eu consigo mostrar que E2 menos E1, a diferença é 10,2 electrovolts. Se eu escrever o K de Boltzmann, né, em termos de electrovolt Kelvin, então, ou seja, em termos de, não em joule, mas em termos de electrovolt, né, eu consigo calcular para cada temperatura de estrela qual é a fração do número de átomos de hidrogênio dela que estão no primeiro estado citado. Se eu botar a temperatura do Sol aqui nessa expressão, eu vou ver que, calcular numericamente, né, eu vou ver que, mesmo na temperatura alta do Sol, que é 5.800 K, né, quase 6.000 Kelvin, né, o número de átomos de hidrogênio que estão, a fração de átomos de hidrogênio do total que está excitado com energia E2, é o primeiro estado excitado do átomo de hidrogênio, é minúsculo. É 10 na menos 9 e 10 na menos 7% dos átomos, para essa temperatura altíssima, é que estão no estado excitado. Né? Então, mesmo a temperatura da ordem da temperatura do Sol, a maior parte do hidrogênio que está dentro da estrela, né, tá no estado fundamental. Só uma fração irrisória, na verdade imperceptível, tá no primeiro estado excitado, e quanto muito menos nos outros estados, é mais difícil ainda. No estado E3, E4 é mais difícil ainda. Já no E2, que é o próximo, já é minúsculo. Então, eu só vou ter uma parte significativa dos átomos no primeiro estado excitado se a temperatura da estrela for muito alta, né? Extremamente alta. Por exemplo, tem estrelas que têm temperatura que chegam a 20.000 Kelvin. Né? Para esse tipo de estrela, aí sim, o número de átomos de hidrogênio, a fração do total, né, que estão excitados já é importante. Por exemplo, a 20.000 graus, da ordem de 0,3%, né, dos átomos da estrela já estão no estado excitado, primeiro estado excitado. E aí já é suficiente para que a série de Balmer para aquela estrela, o espectro de absorção, né, seja observado. Né? Certo. E aqui, só para terminar a aula, né, quando eu for fazer, por exemplo, a mensuração do espectro de absorção do solar, né, a forma que aparece o espectro de absorção solar, eu tenho uma infinidade de raias, tá? Cada uma dessas raias que aparece aqui, estas raias que aparecem aqui, dão significado para os... estão associadas, né, com os elementos que estão dentro da estrela, certo? Então, um monte de raia que eu tenho aqui, que aparece no espectro de absorção solar, por exemplo, estão associados com todos os elementos que estão lá no Sol, com maior ou menor abundância, né? Por exemplo, tem o hélio com boa abundância, tem hidrogênio na maior parte, mas eu tenho elementos mais pesados que o hélio, cálcio, oxigênio, sódio, mercúrio e magnésio. Como é que o pessoal sabe que esses elementos estão lá no Sol, só olhando o espectro de absorção do espectro solar? Lembra? A radiação, a energia da estrela é fabricada no miolinho, essa radiação passa pelo gás, o gás é constituído de todos esses materiais aqui, né?
e lá, quando eu meço o que sai na superfície da estrela, eu meço esse espectro aqui, esse espectro de absorção com um monte de raias. Se eu olhar, comparar as raias, eu sei qual é que é o elemento que está lá dentro, certo? Então, só para finalizar, no início do século XIX, né, o pessoal já conseguiu mostrar que no espectro de absorção solar já tinha raias escuras, né, aparecimento de raias escuras, mas não com precisão suficiente ainda, né, no espectro solar. Só em 1814, esse cara aqui, o Fraunhofer, né, o Joseph Fraunhofer, mediu com precisão suficiente as raias e a localização das raias, né? E finalmente, só na segunda metade do século XIX, o Kirchhoff e o Bunsen, né, mostraram que essas raias que apareciam aqui no espectro de absorção solar coincidiam exatamente com as linhas de emissão dos elementos conhecidos quando eles são aquecidos, né? Então, se eu pegar o oxigênio e mapear o espectro de emissão do oxigênio quando ele está aquecido, eu vejo que as raias de absorção aqui no espectro solar, no espectro de absorção solar, são exatamente coincidentes com as do oxigênio e assim por diante para todos esses elementos que tem aqui, né? Então, o pessoal sabe já a constituição solar analisando as raias que aparecem aqui no espectro de absorção e comparando com os espectros de emissão dos elementos, né? Então, eu consigo mapear todos os elementos que tem usando os códigos de barra para os elementos. Certo? Hoje eu não vou fazer exercício, eu vou só inspirar a próxima aula, né? A próxima aula a gente vai descrever como é que são os raios de órbita. Aqui eu só discuti a questão das energias, né? Mas eu vou discutir na próxima aula a questão dos raios de Bohr, né? Qual é que são os raios das órbitas estáveis, né? A partir do cálculo das suas energias. Lembra que no caso clássico, a conta que eu fiz aqui, a energia está relacionada com o raio de órbita, né? Então, eu vou mostrar quais são as órbitas permitidas e qual é que é a menor órbita, né? Que é o raio de Bohr, né? E depois eu vou analisar as limitações, né, do modelo do Bohr, certo? Que tem limitações, né? Algumas delas sobre as propriedades do momento angular do hidrogênio, né? Pela predição do Bohr, eu vou mostrar que o hidrogênio tem que ter momento angular começando em 1, mas a gente sabe experimentalmente que o momento angular no estado fundamental do hidrogênio é 0. Então já tem um primeiro problema experimental do modelo de Bohr com o experimento, né? E a outra é a questão da estrutura fina do espectro de emissão do hidrogênio. Além da estrutura que a gente já conhece, das raias, se você submeter o átomo de hidrogênio a campos elétricos e magnéticos, você consegue ver que aparecem outras raias muito fininhas entre os níveis que a gente já conhece, o N1, N2 e N3, tá? Principalmente para Ns muito grandes, tá? Muito excitados, a gente tem uma coisa que a gente chama de estrutura fina do espectro, ou seja, entre dois níveis de energia principais tem subníveis, principalmente quando eu coloco o átomo de hidrogênio sujeito a campos eletromagnéticos, né? Isso vai ser explicado com uma extensão do modelo de Bohr pelo Sommerfeld, né? Então, o Sommerfeld, eu vou discutir isso na aula que vem, né? Ele vai introduzir novas regras de quantização, além da que o Bohr já mostrou, né? E vai também considerar que as órbitas eletrônicas são, na verdade, a segunda órbita clássica seria fechada, né? Seria a órbita elíptica, né? Então, o Sommerfeld vai estender o átomo de Bohr, né, o modelo de Bohr, considerando as órbitas elípticas e novas regras de quantização, que são as regras de quantização de Wilson-Sommerfeld, tá? Mas isso a gente vai ver na aula que vem. Então, na aula que vem a gente vai ver os raios de órbita, os momentos angulares, as predições de momentos angulares e as críticas ao modelo, né, tanto do modelo do Bohr e como é que o Sommerfeld, né, construiu esse modelo refinado que foi feito em 1916, 3 anos depois do modelo do Bohr, né? Já completou 100 anos em 2016 o modelo do Sommerfeld, né? Então aqui eu coloco algumas referências, se vocês quiserem ver, né? Aqui tem o artigo do Einstein, onde ele discute as regras de quantização novas do Sommerfeld, né? Esse artigo da Revista Brasileira de Física que discute a questão do modelo de Sommerfeld, do ponto de vista didático, né? Quando completou 100 anos do modelo do Sommerfeld, em 2016, né?
E aqui o artigo original, o link para o artigo original do Bohr, onde ele descreve o modelo que eu discuti hoje, né? Se vocês clicarem no link, que vai ter a fotocópia, né, do artigo original do Bohr. Desculpa, eu me estendi muito aqui é comprida a aula de hoje, que eu tinha que mostrar pelo menos a parte principal do modelo do Bohr, né? Então, na aula que vem, a gente vai tratar um pouco mais numérico, né, a conta numérica, e discutir um pouquinho as limitações, né, do modelo do Bohr, para a gente partir para adiante na história da mecânica quântica, certo? Então, eu encerro por aqui, e aí eu fico aberto